Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira à noite para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos das redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois da vitória de ontem sobre o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, que colocou o Flamengo no G4 da competição, o elenco rubro-negro treinou hoje de manhã no CT Unido do Urubu, antes do embarque para Belém, na parte da tarde. Os atletas que foram titulares ontem contra o Sampaio Corrêa fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais, juntamente com aqueles considerados titulares que não foram nem relacionados para o jogo de ontem, aqueceram na academia e depois fizeram trabalhos táticos com Felipe Luiz e seu staff no gramado. Após o treinamento, os jogadores almoçaram no CT e no final da tarde embarcaram com destino a Belém, com previsão de chegada para as 20 horas na capital paraense. O Flamengo faz sua última atividade em preparação para a final da Supercopa contra o Botafogo, amanhã, sábado, às 9h30 da manhã, no estádio Baenão, de propriedade do Clube do Remo, atividade que será de portões fechados. Portanto, não teremos presença de público lá no último treino do Flamengo. Na última atividade, já em Belém, o técnico Felipe Luiz deverá definir a equipe principalmente em duas posições. Se Arrascaeta será titular desde o início e quem jogará de centroavante, Juninho, Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. Isso é que nós só vamos saber amanhã, né? Sobre Varela, que sofreu uma pancada na cabeça com corte profundo, as palavras do Dr. Fernando Sasaki, chefe do DM do Flamengo, foram: o jogador sofreu um corte profundo, sem sinais de concussão, ele encontra-se orientado e levou os 10 pontos ainda no vestiário. O atleta foi liberado para sua casa e seguirá monitorado pelo DM do clube. Mais na frente desse vídeo, nós vamos trazer a lista dos relacionados do Flamengo para a viagem e o Varela está incluído nela. Reconhecendo a boa partida do volante Alan diante do Sampaio Corrêa, a torcida do Flamengo, em votação nas redes sociais, elegeu o atleta o craque da torcida na partida de ontem. Justiça seja feita. Muito merecido, porque o Alan jogou muita bola ontem contra o Sampaio Corrêa. Definida pela comissão de arbitragem da CBF, a equipe completa que trabalhará na final da Supercopa do Rei entre Botafogo e Flamengo, domingo, 16 horas, em Belém do Pará, no estádio Mangueirão. O árbitro é Ramon Abate Abel, na bandeira 1, Neuza Inês Bach, na bandeira 2, Guilherme Dias Camilo, e no árbitro de vídeo, VAR, Wagner Hellway. O zagueiro Danilo teve o nome publicado no BID da CBF, estando, portanto, regularizado para estrear pelo Flamengo, inclusive na Supercopa Rei do Brasil, contra o Botafogo no domingo em Belém do Pará. Na lista dos relacionados, nós vamos falar mais na frente, está o nome do Danilo como integrante da viagem a Belém do Pará. O Clube de Regatas do Flamengo informou que chegou a um acordo para a transferência do atleta Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória, condicionada ao cumprimento de metas pré-estabelecidas entre as partes. O jogador já não viaja para Belém para a final da Supercopa. Mais na frente nós vamos trazer muitos detalhes sobre essa negociação do Flamengo com o Everton da Inglaterra pelo Carlos Alcaraz. Bom, na justificativa dessa contratação, desse empréstimo do Carlos Alcaraz, José Boto deixou claro que Alcaraz não encaixa no modelo de jogo adotado por Felipe Luiz, que o atleta seria pouco utilizado pelo treinador, né? E outras informações: o contrato de empréstimo tem duração de até o término da temporada europeia,
com a cláusula de compra obrigatória sendo acionada logo na sequência. A proposta do Everton chegou ao Flamengo na madrugada dessa sexta-feira, após a partida contra o Sampaio Corrêa. As negociações se desenrolaram ao longo da manhã e a transferência foi concretizada após acerto entre todas as partes envolvidas. O que se sabe é que as metas pré-estabelecidas são metas facílimas de serem cumpridas. Portanto, com certeza a história de Carlos Alcaraz no Flamengo terminou ontem na partida contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo anunciou também nessa tarde de sexta-feira os 27 jogadores relacionados para a decisão da Supercopa do Brasil 2025 contra o Botafogo. Domingo, em Belém do Pará. Veja a lista em ordem alfabética. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Arrascaeta, Dela Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e o lateral direito, Wesley. São 27 jogadores que o Flamengo está levando para Belém do Pará, para a final da Supercopa. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, joga daqui a pouco, às 9h30 da noite, no Tijuca Tênis Clube, contra o Fluminense, pela 5ª rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei. Com todos os ingressos vendidos, o time de Bernardinho, que está em 4º lugar na tabela, busca uma vitória para tentar tomar o 3º lugar do Minas, atual 3º colocado. O Sport TV 2 transmite a partida para todo o Brasil. O Flamengo ontem, diante do Sampaio Corrêa, no Maracanã, registrou o menor público no estádio em jogos como mandante desde o ano de 2022. Apenas 20.455 torcedores presenciaram a vitória do mais querido até então. O menor público era a partida contra o Audax em 2023, com 26.102 torcedores. Bom, hoje, 31 de janeiro, completa-se 35 anos da primeira conquista do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que com uma equipe repleta de grandes nomes se tornaram estrelas do futebol brasileiro. O Mengão marcou época com o título de 1990 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Minas e Flamengo fazem amanhã, na Arena Minas, em Belo Horizonte, às 17 horas, a grande decisão da Copa Super 8 2025 de basquete. A partida terá transmissão da TV Cultura, do Sport TV e também da Flá TV a partir das 5 da tarde. Agora vamos trazer para você os números de Carlos Alcaraz vestindo o manto sagrado rubro-negro. Alcaraz jogou 19 partidas pelo Flamengo, sendo 9 como titular, marcou 3 gols, deu 2 assistências, deu 22 passes decisivos, 36 finalizações, sendo dessas 36, 12 na direção do gol, 23 dribles certos, 53% de acerto, 23 desarmes, 68 bolas recuperadas e que teve uma nota do SofaScore de 6,88, 6,88, uma nota de razoável para bom, né? O Flamengo recusou também hoje uma proposta do Zenit da Rússia de 25 milhões de euros pelo lateral direito Wesley, que também não é muito adepto a essa proposta de ir para a Rússia, não. O Wesley sabe que ele tem mercado e sabe que o destino dele tem que ser a Europa, porque senão ele vai ficar esquecido lá na Rússia, ele também não tem interesse. Sobre a cláusula estipulada para a venda obrigatória de Alcaraz, segundo a jornalista Mônica Alves do Coluna do Fla, é um número mínimo, muito baixo de jogos a serem cumpridos. O que, ao final da operação, o valor que o Flamengo receberá do Everton da Inglaterra irá empatar com o que o jogador custou ao Flamengo, ou seja, 18 milhões de euros. Então, meus amigos, essas são as notícias de momento nessa sexta-feira à noite do Flamengo. Flamengo que já embarcou, deve estar quase chegando lá em Belém do Pará, para amanhã de manhã fazer o último treinamento e no domingo entrar em campo a partir das 4 da tarde, né, com transmissão da TV Globo, do Premier e do Sport TV, para disputar o tricampeonato para ele da Supercopa Rei do Brasil. Essas são as notícias do Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!